BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao censo demográfico que foi lançado pelo IBGE hoje. O governo do estado do Rio de Janeiro realizou na última terça-feira a primeira etapa da transferência de lideranças criminosas que estavam em presídios estaduais do complexo de Jericinó. E o Ministério Público do Rio de Janeiro e também a Polícia Civil cumprem 54 mandados de prisão contra a organização criminosa do Pix. Em Petrópolis, a cidade pode perder recursos de emenda parlamentar que garantiriam a reforma da praça de skate no centro da cidade. E as escolas públicas e particulares podem ter coleta de lixo eletrônico de pequeno porte. O projeto de lei foi aprovado na Câmara. E a Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira o pagamento da parcela de junho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 8. O diálogo com o objetivo de apresentar os dados obtidos no censo demográfico e as políticas públicas voltadas à população brasileira. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Eu, Richard Stolzenburg, de volta aqui, passei uns dias aí, tinha uma missão como padrinho de casamento, voltei um pouco resfriado, mas estamos aqui, viu? A gente começa o nosso programa de hoje agradecendo a sua presença, você é sempre nosso convidado especial para participar, interagir, comentar. E a gente fala também sobre o nosso noticiário. E a gente começa falando sobre economia, porque o Produto Interno Bruto PIB do estado do Rio de Janeiro, estimado pela Firjan, cresceu 5,2% no primeiro trimestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. É o melhor resultado do primeiro trimestre desde 2015. De acordo com a Firjan, que aponta ainda um crescimento de 0,6% do PIB fluminense de janeiro a março perante ao quarto trimestre de 2022, na série com ajuste sazonal. Segundo a Firjan, a variação positiva decorreu principalmente do avanço do setor de serviços, que registrou um crescimento de 5,4% comparado ao mesmo período de 2022. A indústria fluminense também obteve um desempenho favorável, registrou um crescimento de 4% na produção em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, alcançando o seu nível mais alto desde o início da série histórica, em 2003. O resultado foi influenciado sobretudo pelo recorde da indústria extrativa, com o aumento da produção de petróleo e gás no estado, devido à entrada em operação de 8 novos poços na Bacia de Campos,
no norte fluminense. O segmento de construção civil do Rio de Janeiro também continuou sendo influenciado pelos investimentos em obras e infraestruturas, registrando um avanço de 5,3% no acumulado do ano até março de 2023. A previsão da Firjan é que o PIB fluminense cresça 1,6% neste ano, impulsionado pela indústria de petróleo e gás e também pela construção civil. Mudando de assunto, o governo do estado realizou na última terça-feira a primeira etapa da transferência de lideranças criminosas que estavam em presídios estaduais do complexo do Jericinó. Durante uma grande operação que envolveu agentes da Polícia Penal, Polícia Civil e Polícia Militar e que contou também com o apoio de agentes federais, 6 presos foram levados para o Mato Grosso do Sul, onde vão passar a cumprir pena na Penitenciária Federal de Campo Grande. Na semana passada, após a solicitação do governo do estado, a Justiça concedeu autorização para a transferência de 31 lideranças criminosas para presídios federais. A exemplo da ação de hoje, as transferências serão todas realizadas em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que disponibilizou as vagas em unidades próprias do governo federal. Os 25 presos restantes que preencherão as demais vagas previstas seguirão aguardando transferência isolados em Bangu. O requerimento de transferência encaminhado pelo governo do estado à Justiça teve como base relatórios de inteligência que identificaram a atuação ativa dessas lideranças criminosas na instabilidade da segurança pública no estado. De acordo com os requerimentos, as transferências têm o objetivo de evitar novas associações e articulações para a prática de crimes. Desde que a autorização para as transferências foi concedida, o governo do estado colocou em ação um plano de contingência para impedir que haja reações por parte das facções criminosas e das milícias. A gente já viu muitos casos aí, né, até inclusive envolvendo mortes em sistemas penitenciários do Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Que a gente possa ter uma segurança efetiva realmente, aí, não só nas ruas, mas também nas prisões e que esse trabalho possa ser feito da maneira mais segura possível. A gente comentou que daria destaque ao censo demográfico desse ano, na verdade, do ano passado, que vai ser divulgado agora, na verdade, e o IBGE já divulgou alguns dados preliminares, e o nosso repórter Gabriel Hatz, ele já está aqui no estúdio com a gente, e vai trazer essas informações voltado, lógico, para a situação de Petrópolis. Ainda no programa você vai acompanhar um pouco mais do cenário nacional. Mas o Gabriel já está aqui. Gabriel, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. De acordo com o que a gente acompanhou no censo demográfico, a população de Petrópolis, que era estimada pelo IBGE em pouco mais de 310 mil habitantes, não foi muito isso, né? Não chegou nem a esse número, né? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que nos assistem. Foi isso mesmo. A população estimada para o ano de 2021-2022 em Petrópolis era de aproximadamente 310 mil. Mas segundo os dados informados hoje pelo IBGE, 278 mil pessoas residem no município. Isso representa um pouco, mais ou menos 9,2% abaixo do esperado. Desde o último censo divulgado, em 2010, o número era 295 mil, 5,7% abaixo do esperado. Esses dados abaixo podem também ser casos da pandemia, que não puderam ter acesso aos locais, não puderam fazer o censo corretamente certinho. A gente lembra que o censo seria realizado em 2020, foi quando entrou a questão da pandemia, e por isso o censo demográfico foi adiado. E a gente lembra também que é importantíssima a participação da população justamente para trazer esses dados que envolvem, lógico, também a questão da política pública voltada para a população. Tem algum outro dado relevante que você possa comentar com a gente sobre Petrópolis, Gabriel? Tem também outro caso que pode ser dessa baixa, que pode ser as pessoas estarem com medo de atender as portas. A pessoa do censo vai lá, a pessoa do setor vai lá realizar a pesquisa e a pessoa fica com medo, de receio de ser algum ladrão ou alguma outra coisa. Sabe? A gente sabe que os golpes estão aí, né? Tem que sempre tomar muito cuidado. Mas tá certo, a gente trazendo aqui as atualizações então sobre Petrópolis, a população caiu aí um pouco, viu? Gabriel, obrigado pelas suas informações. Obrigado a todos. A gente volta a falar sobre questões aqui envolvendo crime, porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Civil, por meio do Departamento Geral de Polícia da Baixada e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, deflagraram na manhã desta quarta-feira a Operação Marcas Fake. A gente, inclusive, tem essas informações que foram repassadas e estão sendo cumpridos 54 mandados de prisão preventiva e outros de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa denunciada por roubo majorado, sequestro relâmpago e extorsão mediante sequestro na modalidade PIX. Os mandados estão sendo cumpridos em diversas cidades do Rio de Janeiro, como de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados, São Gonçalo, e são 28 pessoas que já estão presas. A gente, inclusive, tem a fala do promotor de justiça, Pedro Simão, a respeito dessa operação. Vamos acompanhar. O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio do GAECO, está cumprindo nesta quarta-feira 54 mandados de prisão preventiva e mais 55 mandados de busca e apreensão para a finalidade de desarticular uma organização criminosa que agia por meio de 54 integrantes nas mais variadas funções e com divisão de tarefas bem delineadas entre os membros da ORCRIM. Essa organização criminosa era especializada em praticar os delitos de roubo majorado, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro na modalidade PIX, por meio de publicação de falsos anúncios de venda de veículos na ferramenta Marketplace da rede social Facebook. Os criminosos atraíam as vítimas para locais de acesso à comunidade Parque São José, em Belford Roxo, e as vítimas lá chegando eram rendidas e levadas para os cativeiros, que muitas vezes eram alugados por membros da própria organização criminosa. Chegando no cativeiro, as vítimas eram coagidas mediante tortura física e psicológica a realizar transferências bancárias por Pix, fazer empréstimos pré-aprovados pelas instituições bancárias, bem como passar vultuosas quantias em máquinas de cartão de crédito e débito da própria organização criminosa. Situação delicada, né? A gente acompanhando esse cenário aí. É por isso que a gente ressalta sempre aqui no Correio Petropolitano Debate a necessidade de atenção na hora de fazer alguma compra pela internet, na hora de você fornecer algum dado seu. É muito preocupante, porque num caso como esse você vê ali uma oportunidade para você adquirir um carro novo, quer trocar de carro, fazer uma troca, às vezes você vê com um preço muito bom, interessante, você manda mensagem, tudo flui bem, na hora chega, acontece esse tipo de coisa. É sempre muito delicado esse tipo de atitude, porque é justamente nesses momentos em que os criminosos aproveitam as oportunidades para gerar algum tipo de golpe. Então, se você vê um preço de algum veículo, por exemplo, que está abaixo da tabela FIPE, confira realmente se aquele preço está muito abaixo, pergunte, questione bastante, veja se as respostas que estão sendo dadas, elas se ligam, fazem sentido, porque é muito rápido. Quando você faz a transferência do Pix, essa pessoa desaparece, some e aí já não tem mais volta. E também corre esse risco, né, de você precisar encontrar a pessoa e ainda ter que passar por um tipo de tortura, seja psicológica ou física. Situação um quanto delicada. Então, muita atenção aí pelas plataformas, Facebook, por exemplo, tem outras plataformas como o OLX, Mercado Livre, enfim, que as pessoas aí anunciam, né, os seus pertences pessoais, e isso pode gerar aí algumas complicações. Muito cuidado com os preços, com tudo aí nas plataformas, para você não passar por esse tipo de situação. Petrópolis perdeu, veja só, R$ 286.500 do governo federal para a reforma da única pista de skate aqui do centro da cidade, que funciona ali na Praça Duque de Caxias. As informações constam no cadastro que verifica o cumprimento de requisitos fiscais necessários à celebração de instrumento para transferência de recursos do governo federal. A obra é uma demanda antiga dos praticantes do esporte
e seria realizada com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Hugo Leal, que foi conquistada a pedido do vereador Ingo Rames. A emenda parlamentar foi anunciada há um ano, quando Petrópolis criou o Dia Municipal do Skate, que é celebrado no dia 21 de junho. Os recursos da emenda parlamentar garantiriam melhorias instrumentais na pista, que hoje tem pontos quebrados ou desgastados e aumentando os riscos de acidente. Além da pista de skate do centro, Petrópolis também tem espaços para o esporte em Itaipava, no Parque Municipal, e na Posse, no Céu da Posse. Até para falar sobre essa questão do Céu da Posse, após a nossa reclamação aqui ao vivo, as equipes da prefeitura estão fazendo as obras lá na quadra poliesportiva que está sendo lá na Posse. Inclusive, a princípio passei lá por esses dias, eles colocaram já o gramado, as traves, e assim a gente vai lembrando, você que está nos acompanhando, que a sua denúncia também pode ser enviada, né? Essa é uma observação que foi feita pela nossa equipe, trouxemos aqui, questionamos a prefeitura, o Ministério também do Esporte, né, que é o governo federal, que disponibilizou a verba, e a obra é atrasada há mais de 3 meses, né? Então a gente queria saber até quando essa obra ia ser realizada, até porque é um espaço que foi utilizado com dinheiro público, que você paga, que eu pago, e a gente, lógico, quer que os locais estejam devidamente realizados, né, revitalizados, e que a população possa usufruir desses espaços. O IBGE divulgou hoje uma atualização dos indicadores que medem a qualidade de vida da população brasileira. Os 2 índices foram divulgados pela primeira vez em 2021, com dados da última edição das pesquisas de orçamentos familiares de 2017 e 2018. Enquanto o Índice de Desempenho Socioeconômico avalia o progresso socioeconômico a partir da renda, o Índice de Perda da Qualidade de Vida identifica as privações que as pessoas enfrentaram. Leonardo Oliveira, ele é analista da pesquisa, ele comenta sobre os dados obtidos pelo IBGE e a gente acompanha nesse momento. Com base nas pesquisas de orçamentos familiares de 2017 e 2018 e 2008 e 2009, são calculados 2 índices, o Índice de Perda de Qualidade de Vida e o Índice de Desempenho Socioeconômico. O Índice de Perda de Qualidade de Vida é baseado em 6 dimensões: a moradia, o acesso aos serviços de utilidade pública, a saúde e alimentação, a educação, o acesso aos serviços financeiros de padrão de vida e o transporte e lazer. Com base nessas informações, o índice é calculado para as 2 edições da pesquisa, assim como para diferentes parcelas da população. Os resultados revelam uma forte queda do índice, que se reduziu em 30%. Tal redução é traduzida em ganhos na qualidade de vida e uma melhora para a população. Podemos observar que essa melhora é generalizada e atingiu todas as parcelas da população analisadas. Entretanto, os resultados também apontam para componentes estruturais da desigualdade, na medida em que alguns grupos concentram grande parte das perdas ao longo do tempo. Por exemplo, 2/3 das perdas da qualidade de vida se concentram nas famílias em que a pessoa de referência é preta ou parda. O Índice de Perda de Qualidade de Vida, IPQV, além de informar as mudanças, e a evolução das perdas da qualidade de vida ao longo do tempo e quais parcelas da população concentram as maiores perdas, ele também pode ser utilizado para entender em que medida as diferentes dimensões que o compõem determinam o resultado. As 6 dimensões do IPQV são moradia, serviços de utilidade pública, saúde e alimentação, educação, acesso aos serviços financeiros e padrão de vida, transporte e lazer. Para o Brasil como um todo, essas 6 dimensões têm praticamente o mesmo peso, indicando que elas têm a mesma importância e indicando que as estratégias para combater a perda ou a privação na qualidade de vida precisam ser integradas e tomadas de forma multidimensional. Entretanto, quando observamos algumas parcelas da população, podemos identificar algumas variações maiores na importância de uma ou outra dimensão, sendo que o problema continua sendo de natureza multidimensional.
porque em nenhum dos casos você tem uma dimensão dominando todas as demais. Mais especificamente, para o caso do primeiro décimo de renda, onde estão as pessoas com menores níveis de renda, nós observamos que as dimensões do acesso aos serviços financeiros e padrão de vida, dos serviços de utilidade pública e do transporte e do lazer têm maior peso. Por outro lado, para o décimo de maior rendimento, nós observamos já um conjunto um pouco diferente. As dimensões mais importantes passam a ser o transporte e o lazer e a moradia, que engloba também fatores do meio ambiente. Bom, tá aí então os dados do IBGE a respeito da renda e da população e também partes econômicas que envolvem aí tudo, né? A gente sabe que o bolso do consumidor no final sempre sofre um pouquinho na hora de comprar as coisas, na hora de ir ao mercado, enfim. A gente vai mudar de assunto porque amanhã aqui em Petrópolis é feriado, viu? E muita gente fica naquela dúvida, o que vai abrir, o que não vai abrir, vai funcionar, não vai funcionar, mas o Correio Petropolitano Debate esclarece tudo isso para você. Nossa repórter Leandra Lima já está aqui no nosso estúdio com a gente e vai trazer essas informações, afinal, o que abre, o que não abre nessa quinta-feira. Leandra, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, vocês de casa? Então, vamos trazer a listinha, né? A Prefeitura decretou ponto facultativo até o dia 30, então as escolas municipais e algumas repartições públicas não vão funcionar. As unidades básicas de saúde, postos de saúde também não vão funcionar. Lembrando que UPAs, prontos de socorro, o SAMU, o atendimento de emergência vão funcionar normalmente. Então, qualquer coisa só ir nesses locais. O comércio geral pode funcionar normal, depende de cada lojista, né? E os pontos turísticos vão estar abertos. Inclusive, amanhã tem programação especial por conta da festa do colono, por conta do dia do colono. E a Bauer Fest vai abrir mais cedo, às 10 horas da manhã, para toda a população aproveitar. Os bancos também não vão abrir nesse feriado, mas sexta-feira eles funcionam normal. E se você tiver alguma conta para pagar no dia 29, pode transferir para o dia 30, que não vai ter nenhum juros, tudo vai funcionar normal. Tá certo. Obrigado, então, pelas suas informações, Leandra. Obrigada. Tchau. Para você que está nos acompanhando, então já sabe, né? Aquele padrão, quando é feriado nessas datas e tem uma conta sua, por exemplo, que vence nesse dia, você pode pagar no outro dia sem acréscimo de juros e nem de multa. Além disso, como a Leandra comentou, postos de saúde da família e também as unidades básicas de saúde não funcionam nessa quinta e nem na sexta-feira, tá? Só a unidade de pronto atendimento Itaipava, Cascatinha e a do centro, que funciona hoje no Hospital Municipal Nelson de Saer, lá no Bingen, e também o Hospital Leônidas Sampaio funcionando normalmente também nessa quinta e sexta-feira. Mas agora, vamos ser bem sinceros também, a prefeitura que gosta de dar ponto facultativo, só esse ano já foram mais de 3 pontos facultativos aqui. Isso prejudica, a gente lembra que os alunos têm que ter aí um calendário mínimo de aulas, uma quantidade mínima de dias de aulas. E olha, pela quantidade de ponto facultativo que a prefeitura está dando nesse ano, vai ser difícil chegar ao fim do ano ali para completar todo o cronograma, viu? Vamos querer trabalhar, né, gente? Pelo amor de Deus. Mudando de assunto, a Prefeitura de Teresópolis aderiu ao programa estadual RJ Digital para os municípios. O projeto é idealizado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Transformação Digital, e que tem o objetivo de desburocratizar e digitalizar a prestação de serviços de todas as secretarias e órgãos públicos. A ideia é que os cidadãos tenham acesso de forma mais simplificada aos inúmeros serviços digitais oferecidos pelo município, pelo governo do estado, pelo governo federal, por meio da rede gov.br. O programa RJ Digital será lançado oficialmente na próxima sexta-feira, dia 30 de junho. E a adesão não envolve transferência de recursos, ou seja, ela é totalmente gratuita. A adesão de Teresópolis reforça as ações do programa Tere Gov Digital, que proporciona um aumento da eficiência da administração pública municipal, especialmente por meio da desburocratização da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. A ferramenta busca integrar o fluxo de informações entre administrações federal, estaduais e municipais, compartilhar ferramentas e soluções tecnológicas e, assim, reduzir a burocracia, otimizar os custos
e ampliar a oferta de serviços públicos por meios digitais. Somadas a essa iniciativa, atualmente o Portal Integrado de Serviços Digitais do Estado do Rio de Janeiro, o www.rj.gov.br, disponibiliza mais de 2.300 serviços ao cidadão fluminense. A gente só lembra para quem está nos acompanhando que é importante também trazer aí, nesse meio da digitalização dos serviços, a educação digital. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que a população mais avançada, idosa, não tem lá tanto conhecimento com os recursos tecnológicos oferecidos hoje em dia, como, por exemplo, a própria prova de vida, que hoje não é necessário mais ir até a agência bancária ou ao INSS. Você pode fazer com os dados do próprio gov.br. Mas a gente sabe que nem todos têm essa facilidade com a ferramenta tecnológica. Então, não é só apenas desburocratizar, mas tornar seguro, porque a partir do momento que você desburocratiza uma situação, por exemplo, um documento que você precisa enviar, algum procedimento que você precisa enviar, você fica com uma possibilidade de fraudes um pouco maior. Então, como que a segurança também está envolvida nessa questão? Além disso, tem esse papel de levar essa transformação digital para todos os públicos. Não adianta apenas eu, jovem, você que está em casa nos acompanhando, que é mais jovem, que tem acesso à internet, já está acostumado, fazer isso. E o idoso tem que sair lá, por exemplo, para ir na agência bancária, ficar esperando para poder fazer um processo que ele pode fazer pelo telefone. Então, além dos programas, que a prefeitura possa fornecer também essa educação, essa orientação para a população teresopolitana, para que eles tenham acesso de forma simples e segura os serviços que vão ser oferecidos pela prefeitura agora por meio do RJ Digital. A gente falou sobre o censo demográfico de Petrópolis, mas a gente fala agora de uma região de todo o país. Porque em 2022 havia 90.700.000 domicílios no Brasil, o que corresponde a um aumento de 34% quando comparado ao censo demográfico de 2010, quando existiam 67,5 milhões de moradias. Cláudio Stener, que é do IBGE, traz os dados a respeito do censo demográfico que foi lançado hoje pela instituição. Estamos divulgando hoje os resultados do Censo Demográfico 2022. A gente está mostrando hoje um novo retrato do Brasil para a sociedade toda do país. E a gente tem várias novidades nesse censo. Né? Primeiro, a gente percebeu um grande crescimento dos números de domicílios, 34% de crescimento dos domicílios, enquanto a população cresceu 6,5%, mas esses são os grandes números totais. O que a gente percebeu também são padrões de crescimento da população no território que retratam novas dinâmicas que estão ocorrendo. Então, o eixo que vai de Curitiba até Florianópolis é uma região que a maioria dos municípios tiveram um grande crescimento demográfico. O mesmo valendo do eixo que vai de Goiânia até Brasília, também é uma área com grande crescimento demográfico. Todo o eixo ao longo da BR-163, no Mato Grosso, uma fronteira de agronegócio, também com grande crescimento demográfico. Então, esses fatos ficaram bem marcados nesse novo retrato que o IBGE está oferecendo à sociedade. Bom, para além disso, temos a outra novidade que esse censo está mostrando, justamente um maior crescimento das cidades médias, né, em relação às grandes cidades. Se a gente pega o conjunto de concentrações urbanas, as concentrações urbanas são espaços urbanos, sejam eles formados por um único município ou por um conjunto de municípios, né, quando tem a conurbação entre um município e outro, né, a cidade cresce para além dos limites municipais e avança para o município vizinho. Então, isso forma uma concentração urbana. Então, usando esse recorte, né, de concentração urbana, quando a gente pega as grandes, com mais de 750 mil habitantes, e compara com as médias entre 100 mil e 750 mil habitantes, a gente percebe que as médias cresceram o dobro, em torno de 1% ao ano, enquanto as grandes concentrações urbanas cresceram 0,5% ao ano. Então, é uma intensificação do crescimento das cidades médias, pode-se dizer dessa maneira. Então, essa é um fato revelado pelo censo. Bom, um outro ponto de destaque é uma novidade desse censo, é que pela primeira vez os grandes municípios, os núcleos das áreas metropolitanas, vários deles perderam população em termos absolutos. Eu estou falando do Rio de Janeiro, eu estou falando de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Salvador, enfim, várias cidades grandes de fato perderam população. Algumas vezes essa perda de população do município núcleo
ela é acompanhada pelo crescimento dos municípios do entorno metropolitano, então isso também é um fato recorrente, né? E outras vezes a concentração urbana como um todo perdeu população, que também é novo. Eu estou falando da concentração urbana de Porto Alegre, da concentração urbana de Belém, da concentração urbana do Rio de Janeiro e da concentração urbana de Salvador. Essas 4 concentrações urbanas de grande porte perderam população entre 2010 e 2022. Uma outra novidade desse censo foi o fato, né, de a gente ter capturado a coordenada de todos os domicílios do país, né? São 107 milhões de endereços, cerca de 107 milhões de endereços, né, em todo o país, georreferenciados. Com isso, a gente conseguiu, durante a operação censitária, fazer um acompanhamento fino da cobertura. Quer dizer, a gente sabia cada domicílio que foi recenseado ali pelos nossos recenseadores e com isso evitar que qualquer área do território deixasse de ser percorrida. A gente garante que todo o território nacional foi percorrido porque a gente teve esse controle muito fino, muito detalhado de onde o trabalho estava sendo feito no território nacional. Eu estou falando desde uma área urbana densa com prédios até uma casinha isolada na Amazônia. Todas essas foram georreferenciadas e a gente teve um controle muito grande durante a operação. Bom, para a divulgação dos resultados, só o fato da gente ter as coordenadas já é um produto em si para a sociedade, porque a gente passa a ter uma visão muito fina, muito refinada de como se distribui a população no território. Então, por exemplo, população ribeirinha na região amazônica, né, tão característica, a gente tem pela primeira vez a localização precisa dela e futuramente a gente vai poder produzir estatística para essas populações, coisa que não era possível no passado. Enfim, é um farto material que servirá para diversos estudos, para uma melhor compreensão de como a nossa sociedade ocupa o território e a exemplo da população ribeirinha, que permitirá que o IBGE divulgue estatística para os recortes mais variados possíveis, onde até então não era possível. Nesse censo também nós tivemos um foco muito importante, muito grande nas áreas de favelas em todo o Brasil, né? No primeiro semestre desse ano, nós organizamos uma operação que se chamou Favela no Mapa, cujo objetivo foi garantir que todas as favelas do país fossem bem recenseadas, bem retratadas nesse censo. Então a gente não só aprimorou a identificação dessas áreas em todo o território nacional, são mais de 11 mil favelas identificadas, como também fizemos um trabalho especial para garantir a cobertura do censo nessas favelas. Então a gente vai oferecer também vários dados do censo para essas áreas, que é tão importante, né, para aprimorar as políticas públicas nessas comunidades. Uma outra preocupação do censo especial foi garantir um bom retrato da população indígena do país, indígena e quilombola. Quilombola será a primeira vez que o IBGE divulga estatísticas em separado para as populações quilombolas, e a população indígena, que já foi retratada em 2010, dessa vez a gente terá um retrato aprimorado, né? Assim, nós melhoramos a identificação das áreas indígenas e focamos em não deixar nenhum indígena de fora do censo. Eu acho que um destaque é a operação que foi feita esse ano no território Yanomami, nos estados de Roraima e Amazonas, onde foi mobilizado uma verdadeira força-tarefa para a gente incluir, de fato, toda aquela população naquele território sem deixar ninguém de fora. Então, essas duas divulgações de indígena e quilombola seguirão na sequência das divulgações do censo e a gente vai oferecer um retrato super aprimorado dessas populações brasileiras. O censo está trazendo um retrato super interessante do que aconteceu na última década no Brasil. Aliás, nos últimos 12 anos no Brasil, de 2010 para 2022, muita coisa aconteceu. O censo está trazendo muitas novidades que vão levar assim, a vários estudos para se conhecer o que aconteceu no país nesse período de 12 anos. É um retrato incrível do país que está saindo aí hoje. Começa a sair hoje e nos próximos meses vários resultados temáticos vão ser divulgados do censo. É importantíssimo a gente continuar acompanhando essas divulgações, esses resultados, até para entender o atual cenário do Brasil, dos estados e também dos municípios. A gente lembra que esses dados são importantíssimos para a geração de política pública, para a gente ter um olhar crítico para o que está faltando hoje no Brasil, o que está faltando hoje no seu município,
quais são as dificuldades que são enfrentadas, quantas pessoas passam por essas dificuldades e assim por diante. Aqui no Correio Petropolitano Debate, como a gente sempre comenta aqui, para trazer a interação do público, que é sempre muito bom ter a sua presença, a Néia Custódio está comentando aqui com a gente, boa tarde, e informou, inclusive, que o IBGE passou lá na localidade onde ela mora, mas que, infelizmente, ela recebeu uma carta do IBGE com um X informando que ela não respondeu ao censo e que ela estava, inclusive, na casa de um vizinho, cuidando ali de uma emergência na região. Mas é o que a gente sempre comentou aqui, né, Néia? Inclusive, obrigado pela sua presença, por estar sempre aqui acompanhando o Correio Petropolitano Debate. É importantíssimo que a população possa estar atenta também, não só a responder o censo na época que foi adequada, mas acompanhar essa evolução, né, agora a apresentação dos dados para saber realmente como está o atual cenário. Ela comentou, inclusive, também sobre a questão que a gente ressaltou aqui, a respeito dos feriados aqui em Petrópolis, né, e dos recessos que a Prefeitura tem colocado aí frequentemente. Ela comentou que realmente concorda, cidade fechada não dá. Inclusive amanhã é aniversário dela, já vou deixar aqui meu parabéns, viu, Néia? Um beijo para você, muita paz, muita saúde, que Deus te abençoe. E aproveite, assim, na forma como for possível aproveitar, reúne a família em casa mesmo, faz um bate-papo, um lanche, um bolo, um churrasco. Se tiver, me chama também que eu vou. E assim a gente vai levando, viu? O importante é comemorar essa data, não pode deixar em branco, não. Obrigado pela sua participação. A gente fala agora sobre Petrópolis de novo, porque a cidade pode né, vamos acompanhar, se tornar obrigatório, né, que as escolas públicas e particulares da cidade tenham a instalação de pontos de coleta de lixo eletrônico de pequeno porte, por exemplo, pilhas. A iniciativa do presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Coruja, por meio do projeto de lei que foi aprovado em segunda discussão durante a sessão plenária na última terça-feira. A ideia é que as unidades de ensino recebam e armazenem estes itens até a coleta, que deverá ser feita pela Prefeitura ou por uma empresa autorizada pelo município, de forma a garantir a correta destinação destes resíduos. O parlamentar também propôs a criação de um certificado de amigo do meio ambiente, que vai ser concedido a parceiros que contribuam para a preservação do meio ambiente. Segundo o texto, a Prefeitura pode fazer parcerias com empresas que fornecem os meios apropriados para o armazenamento e destino final da coleta de lixo eletrônico, permitindo que em sua área de armazenamento possa ser fixada a logomarca como parceria da cidade em favor da natureza, dando inclusive preferência a parcerias que troquem o lixo eletrônico por benefícios para as escolas, como computadores e outros incentivos que adicionem materiais pedagógicos para serem utilizados em tecnologia da educação. Vamos ver se realmente vai ser, inclusive, adotada pela Prefeitura. A gente sabe que, inclusive, Petrópolis tem hoje poucos locais que existe a coleta seletiva. Vamos saber se essa iniciativa aí do vereador Júnior Coruja vai ser adotada pela Prefeitura. Mudando de assunto, estão abertas as inscrições para os Jogos Estudantis Municipais. As inscrições para a 31ª edição dos Jogos começaram na última terça-feira. As escolas municipais devem fazer o cadastro gratuito pelo site, vai aparecer na tela para você daqui a pouco. As inscrições vão até o dia 6 de julho, então não deixe para a última hora. Os Jogos Estudantis Municipais são promovidos pela Prefeitura por meio das Secretarias de Educação, Esporte e Lazer. E as competições estão previstas para começar no mês de agosto. Os jogos terão competições de futsal, handebol, vôlei, basquete, futebol de campo, atletismo, tênis de mesa e xadrez. Todas as competições são para as categorias sub-13 e sub-15, ou seja, com idades entre 11 e 15 anos. A nossa produção vai colocar na tela as inscrições, que é um formulário para realizar a inscrição. Se você quer participar, converse com o professor, converse com o seu diretor, pressione ele ali para poder participar. Os jogos estudantis são sempre muito bons e também, né, gera ali a esportividade, o trabalho em equipe, saber perder, saber ganhar. E também é uma ótima iniciativa para trazer aí a criançada, os jovens principalmente, né,
entre 11 e 15 anos aí para se exercitar, praticar algum esporte. E quem sabe, a gente sabe que muitos desses alunos, em alguns casos, têm uma aptidão muito boa para determinado esporte, para determinada categoria. E pode, quem sabe, se tornar até um atleta profissional. E às vezes começam nesses jogos estudantis. Oportunidade para os alunos, oportunidade aí também para as escolas participarem. Lembrando, então, as inscrições até o dia 6 de julho. Falta aí basicamente uma semana, mais ou menos, para terminar as inscrições. Não deixe para a última hora, até porque inscrições a gente sabe, né? Às vezes chega na última hora, já não dá muito certo. Está aqui, ó, inclusive na tela para você. Esse é o formulário que você pode copiar aí o texto, cola lá no Google, você já vai ser redirecionado direto para a sua inscrição. Essa é a ficha para ser preenchida. A gente fala agora sobre a Caixa Econômica Federal, que realizou o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 8. A partir desta quarta-feira, beneficiários do programa Bolsa Família com NIS de final 8 começam a receber os pagamentos de junho com um adicional de R$ 50 para gestantes e famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos de idade. Esse valor se soma aos R$ 150 por criança de 0 a 6 anos de idade em famílias chefiadas por mulheres. Com isso, o ticket médio recebido por família atingirá o maior valor da história do programa de transferência de renda, chegando a R$ 705,40, segundo informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ainda de acordo com o Ministério, o Bolsa Família está contemplando atualmente 21,2 milhões de famílias. O orçamento de junho do programa é de 14,97 bilhões de reais, o que também é um valor recorde para o pagamento mensal. O auxílio gás também será pago nesta segunda-feira às famílias inscritas no CadÚnico com NIS final 1. O valor ainda não foi divulgado, mas deve cair em relação aos R$ 110 pagos em abril, por causa das reduções recentes no preço do botijão. Inclusive amanhã final 9 e depois de amanhã para beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 0. E assim a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento desse mês do Bolsa Família. Só comentando aqui, a Néia Custódio comentou que eu estou convidado para o churrasco, viu? Eita, coisa boa, aproveitar esse feriadão aí, ó, carninha ali, ó, bom demais, bota uma farofinha, né, bota também ali um molhinho vinagrete, ou molho à campanha, como alguns preferem chamar. É sempre muito bom ter a presença de vocês aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo a participar, mandar sua denúncia, sua reclamação, assim como a Néia está fazendo aqui, você que está nos acompanhando também pode fazer. Assim, a gente vai terminar esse primeiro bloco, que traz as notícias aqui de Petrópolis, da nossa região. Na volta do intervalo, você vai acompanhar uma representação de uma entrevista que fizemos aqui para falar sobre o hóquei de Petrópolis, particularmente o hóquei sobre patins, né? Aqui em Petrópolis, Campeonato Brasileiro começa inclusive agora no mês de julho e a gente traz essa representação para você acompanhar. Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora então à nossa entrevista. Aqui com a gente no programa de hoje, como a gente comentou que ia falar sobre esporte, nós temos Ricardo Buchardet, mais conhecido como Bucha. É mais fácil assim, como inclusive ele já até comentou aqui comigo pelos bastidores. E a gente vai falar um pouco também sobre o hóquei sobre patins, uma modalidade um tanto quanto reconhecida aqui em Petrópolis. Bucha, uma boa tarde para você e seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Bom, primeira pergunta que eu vou fazer, eu queria que você explicasse, até para quem está em casa nos acompanhando, o que seria o hóquei sobre patins. Muitos ficam com a dúvida a respeito sobre o que é, né? O que é? É um esporte praticado numa quadra de 40 por 20, que é basicamente uma quadra de futebol de salão, mesma coisa. Tem 5 jogadores de cada lado, 5 reservas, como futebol de salão também, é tudo bem parecido, né? Só que você joga com patins, um stick, que é um pedaço de madeira, curvado na ponta e uma bolinha. E o intuito é o mesmo, fazer gols e ganhar do outro. A diferença principal do hóquei para esses outros esportes é assim, que a bola não sai. Então ela bate na tabela, ela volta, então você passa por trás do gol,
É um esporte de velocidade que você tem que se dedicar bastante. E muito condicionamento físico também, né? Queria fazer a seguinte pergunta, você já foi atleta, inclusive, já. Hoje você participa de alguma equipe, treina alguma equipe, e aqui em Petrópolis a gente tem esse reconhecimento, como que está o esporte hoje? Eu já fui atleta, né, aqui em Petrópolis e tudo, já cheguei na seleção brasileira e depois, né, com o tempo, lógico, né, a gente sai dessa parte. Aí acabei ficando como treinador de umas crianças que começaram em 95 num projeto. Na época houve um campeonato brasileiro na Casa de Portugal, que foi quando inaugurou o ginásio. E dali surgiram um monte de crianças que queriam participar, de aprender. Então, esse projeto começou no SESI, ali na Barão do Rio Branco, depois passou pelo Correios, e hoje ele voltou para a Casa de Portugal, né? Então, dali a gente segue. Então, hoje eu treino todas as faixas, né, todas as modalidades lá, então, porque tem iniciante, bem iniciante mesmo, pode começar com uns 5 anos, então tem criança de 5, 6 anos, tem uns pouquinho maiores, entre 8 e 9, tem uns que já estão jogando direitinho, que é de 13 a 14, 15. Aí tem 16, 19, tem o time feminino e tem o time masculino. Eu treino todos eles e treino a seleção brasileira feminina. A masculina não. E como que funciona esses treinamentos? Até porque a agenda, pelo visto, é cheia, né? O horário são horários longos, né? Às sextas-feiras, de 4 às 6, eu treino o pessoal mais novo é essa intermediária, essas meninas em torno de... Menino e garoto, né? Vamos lá. Porque em Petrópolis tem mais meninas hoje jogando do que meninos. Bem mais. Acho que o dobro. É o único lugar no Brasil que tem. Então, elas treinam de 4 às 6. De 6 às 8 treinam já os adultos. No sábado, nós começamos a treinar 2h30 e vai até 6h30. E no domingo começa às 9 e vai até 1h. E vai encaixando, né? E hoje, como que está o andamento dessas equipes aqui em Petrópolis? Existe apoio, por exemplo, até também da Prefeitura, da Secretaria de Esporte e Lazer? Como que é a participação de campeonatos? Tem campeonato, por exemplo, vindo aí para frente? Apoio assim, né? Quando nós temos algum evento, né, nós solicitamos à prefeitura algum tipo de apoio, né, ou para transportar as equipes que vêm de fora, né, ajudar, certo? Em alguma coisa, alimentação, ou um local para pôr, um colégio que esteja fechado, deixar uma equipe que não tenha tanta condição, né, de pagar uma estadia. E assim, normalmente a prefeitura consegue atender. Mas são coisas pontuais, só em campeonatos. O resto nós não temos assim patrocínio, apoio, não tem, né? Mas ajuda, já é uma boa ajuda. Campeonatos nós vamos ter agora no mês que vem, em julho, aqui em Petrópolis, de 12 a 15 de julho, na Casa de Portugal vai ter o Campeonato Brasileiro Feminino, né? Então tem equipes daqui do estado do Rio, né, que tem equipes, Petrópolis e Teresópolis, tem equipes que vão vir de São Paulo e equipes que vêm de Pernambuco, né. Nós vamos participar com 2 equipes, uma que é já das meninas que já estão formadas, que já jogam realmente, né, que a Casa de Portugal é a atual campeã brasileira. E uma outra equipe que é dessas meninas mais novas que eu estou treinando para mais... Elas já jogam na idade delas, né? 13, 14, mas eu vou deixar elas jogarem no nível mais alto para elas já irem se acostumando, porque né, o tempo vai passando e elas têm que aprender, não tem jeito. E como que funciona para participar, por exemplo, uma criança ou jovem que tem interesse pela prática do esporte? Não tem assim, é só ir lá, tá? De preferência no sábado, a partir de 2 horas, 2h30 nós já estamos lá. Leva um meião se tiver, se não tiver nada, leva pelo menos um shortzinho, alguma coisa que a gente empresta. Meião, a gente empresta patins, a gente empresta todo o material. Material de proteção, né, que é joelheira, luvas, essas coisas, nós emprestamos tudo e nós vamos ensinando. Se, não, já sei patinar. Tá bom, se não sabe patinar nada, também não tem problema. É a partir de 5 anos, então
Né, eu tenho pais que jogam lá junto com os filhos, sabe? Os filhos têm em torno de 8, 9, ele tem 30 e pouco, 40, mas, sabe, a gente treina todo mundo e, lógico, os pais não vão participar de essas competições né? Não, né? Mas ajuda também, não tem problema. E como que funciona, então, para, por exemplo, até para manter esses equipamentos conservados e justamente também para estarem aptos para as competições, já que não existe essa mensalidade, por exemplo? Lá é tudo, né, é tudo grátis, sabe? Nós não cobramos nada, porque desde o início, sabe, foi o intuito de fazer o projeto, era realmente assim, divulgar o esporte e tirar essas crianças que assim, menino joga futebol e meninas, a gente pode jogar um pouco de vôlei e tal, mas né, para jogar um basquete tem que ser mais alto, o hóquei não tem essa, então foi para isso, por isso que nunca foi cobrado nada. Eu tenho conhecidos, né, de empresas, essas coisas todas, mas não aqui, né, Portugal. Então, os materiais, esse pessoal me manda, aí eu vejo. O resto é comigo, eles me dão o material, mas assim, eu tenho que trazer, eu tenho que fazer a parte de importação, essas coisas todas, né, mas isso tudo sai nas contas da gente mesmo. Não tem, ou de algum amigo, né, que, não, vou te ajudar aí esse mês, aí ajuda com alguma coisa e a gente vai aos pouquinhos. Mas a gente já tem há bastante tempo e dá para seguir, né? Hoje nós devemos ter lá no total em torno de 50 a 60 praticantes, que é uma quantidade boa. E esse aumento de praticantes, na verdade, tem registrado aumento de praticantes nesses últimos anos? Onde nós tivemos a quantidade maior foi quando nós estávamos no Correios, mas isso foi antes da pandemia. Aí lá nós tivemos em torno de 110, 120 crianças, né? A gente atendia muito aquele pessoal dali do Morro da Glória, né? Que eles não tinham nenhuma atividade, eles iam para lá, então nós temos os patins, né? A gente empresta essas coisas. Aí depois nós saímos dali, né? Nós fomos para cá de Portugal, aí começou com pouca gente, né? Porque aí tem distância, teve, sabe? Então perdeu muita criança pela falta de condição dela chegar até a casa de Portugal. Até o treinamento. Porque né, a distância para eles era muito grande. Então a gente teve que quase começar do zero ali. Hoje tem em torno de 60, que é um número, né, bom. Mas se tiver, a gente está começando a tentar fazer um trabalho ali com aquelas crianças ali da independência, da auto-independência lá de trás mesmo, sabe? Que eles nunca tinham visto, eles foram lá tem umas 2 semanas, aí eles viram, perguntaram se podia, eu falei, pode. Aí na outra semana eles devem aparecer lá. E ali tem muita criança, muita criança mesmo. Se puder ajudar, a gente ajuda, não tem problema, né? A gente não cobra nada e deixa eles se divertirem ali. É um projeto um tanto quanto importante, porque a gente, analisando um contexto mais amplo, a gente tem o acesso ao esporte, fundamental para o crescimento de uma criança, né? Desenvolvimento, e a atividade física, lógico, né? A gente fala muito sobre sedentarismo também, obesidade, enfim, lógico, está atrelado à alimentação também. Mas a gente trabalha também com uma questão de envolvimento dessas crianças, de conhecer outras pessoas, né, de entender até a importância de um trabalho em equipe. E principalmente, a gente sabe o quanto que o esporte hoje ele é importantíssimo para distanciar as crianças da criminalidade. Né? É isso. A ideia principal é essa aí mesmo que você falou. Nunca essa. Por exemplo, né, ali, sempre lá, Correias, por exemplo, né? Ali é uma região pesada, como ali também, né? Independência, né? Todo mundo em Petrópolis sabe. Então, as crianças indo para lá, eles ficam lá o dia, já isso tudo, sabe? E a gente ajuda no que puder, sabe? Se puder incluir dentro de algum outro tipo de projeto, a gente inclui. Se eles tiverem alguma necessidade de médico, né, eu conheço, alguém conhece, não sei o que, a gente procura ajudar, sabe? Indica remédio, seja lá o que for, a gente corre. Mas é isso mesmo, sabe? Eles estando ali,
eles passam a ter um compromisso, né? Tem todos os níveis sociais, certo? Tendo mais simples ao maior que puder ter lá, e todos eles se dão, eles se entendem, e sabe, é uma inclusão entre eles, uma interatividade que isso para mim é bom, para eles eu acho que que é até melhor, muito melhor, sabe? Eles se dão, brincam, se divertem, sabe? O nível fica bom para todos eles. E como que funciona, por exemplo, para a escolha dos profissionais para as competições? É o nível, é o tempo que já está praticando? Como que é feita essa avaliação? Aí sabe, você, para jogar ali, né, você tem que saber, isso não tem jeito, né? Você tem que patinar, ir rápido, muito rápido. Para frente, para trás, de lado, de costas, tem que frear de qualquer forma, qualquer forma tem que frear, porque se não frear, porque todo mundo acha, não, então tem o patins, tem aquele freiozinho na frente, não, você não usa aquilo. Você usa as rodas para frear, é como se fosse você estivesse num carro e desse um cavalo de pau, que ele vira, é assim que você freia naquilo. O freiozinho da frente é só para você pôr o pé e sair correndo. Então é totalmente... Então esse pessoal tem que estar num nível muito bom nisso para jogar, porque é um nível muito exigente, né, fisicamente também. A parte técnica, quer saber manipular bem o stick, né? E né, com a bola no alto, a bola é pesada, pesa 150 gramas. Então você tem equipamento, né, de proteção de perna, tudo isso você vai se equipando para não se machucar, né? E ver a parte de velocidade hoje por exemplo, agora, né, vai ter esse campeonato brasileiro aqui, em julho. Na primeira semana de agosto, em Teresópolis, vai ter 3 campeonatos né, brasileiros também, sub-13, 16 e 19. Né? Então, quem vê o daqui e vê um sub-13, vai ver, sabe, tem diferença de velocidade, então vai aos pouquinhos, da técnica, que eles vão aprendendo, né? Então essas meninas, por exemplo, aqui em Petrópolis... Inclusive a gente tem imagens até para quem está nos acompanhando nesse momento. Isso. São imagens das atletas ali em competição, essa é a equipe masculina também, que realiza esse trabalho lá na Casa de Portugal. E Buxa, você comentou sobre a questão, por exemplo, de ser um trabalho gratuito. Hoje há uma necessidade da importância até de parceiros ou até mesmo de patrocinadores justamente para aumentar o nível técnico das pessoas e, claro, também possibilitar uma maior participação da população no projeto? Precisa, né? Porque esses anos todos eu tenho ajuda, é isso que eu te falei, né? Bem pontual, né? Uma vez ou outra em alguma, mas hoje assim, para a gente chegar onde a gente pretende chegar, ali passou algumas fotos ali, nós disputamos ano passado o campeonato sul-americano e nós disputamos o campeonato mundial pelo Brasil. Que a base toda a seleção feminina é de Petrópolis, todas elas, a maioria, de 10 que foram, 8 são de Petrópolis. Essa é a seleção? Essa é a seleção brasileira, que jogou, nós jogamos lá em São Juan, na Argentina, né? Essa é Marlena e Francine, né, que são duas, são muito boas, todas duas patinam muita coisa. Marlena, ela tem dupla nacionalidade, ela é espanhola. Né, mas ela jogou o Mundial com a gente, ela está com certeza deve estar entre as 15 e 20 melhores do mundo. Mas ela gosta daqui, preferiu jogar por aqui, mas é uma pessoa assim, ela vai vir agora não, ela vai vir, se tiver um Pan-Americano, aí ela vem e completa esse time. Aqui. Mas se amanhã, a Argentina tem um nível muito alto, então o que eu vou lá? Eu posso trazer uma pessoa para fazer uma clínica com o pessoal, mas isso tem custo. Aí esse custo é onde a gente, então não dá. Então, aí eu pego, aí eu fico estudando, né? Eu estudo, melhora, não sei o quê, mas você ter a experiência de outro país, de outro treinador, de outra, sabe, de um lugar que está muito mais avançado, faz uma diferença muito alta. E aí é onde começa, o Brasil vai ficando um pouco para trás, não foi comigo, né? Porque isso foi em épocas, uns 20 anos atrás, foi o erro, falharam. Enquanto os outros investiram, o Brasil achou que ia ficar. Hoje o Brasil é a terceira força, ela foi a primeira força na América do Sul durante muitos anos. Então a gente está conseguindo recuperar
Nas duas categorias, né? Masculino e feminino, é o mesmo tipo de trabalho, entendeu? A gente começou tudo no masculino, é um outro conhecido meu, que é o Didi, que ele que cuida. A base dele é em Santos e o feminino está aqui em Petrópolis comigo. Então a gente começou, pega um novinho de 13, 14, até chegar a 17, 18 já está bom, aí vai. Uhum. Tá assim. Mas... Hoje, qual que é a média da seleção brasileira feminina, por exemplo? De idade? 20. 20 anos. 20. Mas tem garota ali que ele teve que viajar com autorização, né? Ele tinha 15, 16. Não pode. E a gente vê que é pouco divulgado. Muito porque até mesmo quando a gente fala de seleção brasileira, a gente fala de campeonato brasileiro, a gente fala de sul-americano, a gente vê profissionais, atletas de Petrópolis indo para outros países competir, representando o Brasil, e pouco é divulgado. Muito pouco. Mas isso, por exemplo, desde a sua época de atleta, ou isso aos poucos tem acontecido, ou isso ao longo do tempo tem acontecido? Não, na minha época tinha aqui em Petrópolis, né? Vou falar de Petrópolis, né? Que eu sou daqui e tudo. Não tinha só um time, né? Então aqui chegou a ter, se não me engano, 6 ou 7 times. Então tinha uma competição. Essa época eu não peguei de 6 ou 7, eu peguei de 4, 5, mas tinha competição do estado do Rio. No estado do Rio tinha uns 10 times. No Rio tinha a Portuguesa lá da ilha, tinha o Melo, tinha Teresópolis, tinha aqui Comari, Flamengo tinha hockey. Mas isso teve muita... É um esporte assim, igual o futebol de salão, porque usa a mesma quadra, então a mesma tipo de filmagem, mas eu acho que na época foi mal divulgado, foi mal negociado, né? Enquanto os outros se estruturaram de uma forma mais profissional, o hockey ficou muito nessa parte amadora. E isso trouxe um atraso, aí teve esse gap durante um período, e isso foi retomado nessa época que eu te falei, em 95, 96, que em Petrópolis já tinha parado. Aí nós retomamos ali, depois Teresópolis retomou lá, aí o pessoal lá do Inter foi com o masculino, e isso vem. Mas precisa, né? Tem atletas minhas que, sabe, nós vamos jogar uma competição mais forte, alguma coisa, vem uma estrangeira e essa estrangeira fica aqui um período, né? Eu conheço muito, né? Um monte, né? Então tem gente de Portugal, gente da Espanha que joga aqui, gente da Argentina, elas vêm e passam todas as informações para a gente ir também progredindo, porque o nível... Não é que lá elas jogam mais, não é esse. O negócio lá tem mais times. Então as competições são maiores e você está sempre em atividade. Enquanto aqui você tem 1, 2 campeonatos por ano. A distância que o Brasil tem, o Brasil é muito grande, né? Então isso tudo, na Espanha você atravessa a Espanha, atravessa Portugal em 6 horas, 7 horas. Né? Então a facilidade é diferente. E a Argentina aí já é uma parte mais cultural, né? A Argentina tem os projetos dele, você vai ver, o vôlei no Brasil subiu e depois estacionou. Hoje você ouve falar da Argentina no vôlei, ouve falar da Argentina no basquete, no tênis, e o Brasil, você vê 1, 2, não, sabe? Eles têm um projeto diferente, a mentalidade deles é diferente. No hockey, em São Juan, por exemplo, as crianças vão para o colégio com stick na mão, a prefeitura dá o stick, sabe? Pega as crianças, leva para uma quadra. Tem todo o apoio em termos de alimentação, tem médico. Aqui, sabe? Aqui é muito, ainda acho, né? Eu já joguei futebol, já joguei muito futebol até. Depois é que eu fui pro hockey. Mas aqui é muito ligado ainda a futebol, né? Ou você joga futebol ou você... impedimento. E para menina, então, é pior ainda, né? Mas, geralmente a alternativa é um vôlei, por exemplo, como a gente comentou no início da entrevista. Só para ressaltar para você que está nos acompanhando, que é fã de esporte, a Bia Haddad passou para a semifinal de Roland Garros, viu? Tênis, grande slam. São mais de 40 anos sem uma brasileira, como a gente estava comentando sobre a questão de representatividade brasileira nos esportes. Tem mais de 40 anos que uma tenista brasileira feminina não passa para, na verdade, passava para as quartas de final, agora para a semifinal. Então,
Vamos todo mundo torcer aí para a Bia Haddad. É mesmo. Buxa, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, como que está a preparação agora então para esse torneio que está chegando agora em julho? Então, o brasileiro vai ser aqui, né? Vai ser lá na Casa de Portugal, a entrada é grátis, tá? Mas eu ainda não tenho tabela e tudo, porque ainda vai ser de 12 a 15 de julho. Como Teresópolis agora eles também têm um time feminino, né? Eles também estão fazendo o mesmo projeto, só que lá é muito mais menino, aqui é muito mais menino. Então nós fizemos não é um acordo, a gente já se conhece, né? Eu jogava contra eles, essas coisas. Então, uma vez por mês, um final de semana, nós jogamos aqui contra Teresópolis. No outro mês a gente joga lá. Então nós já fizemos isso, já estamos 3 meses nisso. Então essa é a preparação principal e os treinos nossos são às sextas, aí é só nosso mesmo. A gente treina sexta, sábado e domingos. A gente treina em média 3 horas cada dia desses. Né? A parte física eu dou também, né? Quando tem um tempo melhor, mas a maioria ali são meninas, né? Aí tem academia e tal, e a maioria ali já está acostumada com competição, né? Quase todas elas jogam pelo Brasil, então já fica mais fácil de administrar. Tá certo. Tá bom? Puxa, obrigado pela presença. Eu te agradeço. E quem sabe a gente não possa voltar aqui para falar também do esporte, mas com um olhar mais otimista, de mais equipes, com mais apoio e, claro, com possíis títulos também. Não, eu acho que, sabe, acho que a parte mais difícil era o recomeço, né? Acho que só para você ter ideia, quando a gente recomeçou, não tinha mais o feminino no Brasil. Então, recomeçou aqui, a gente foi, então hoje já tem de 6 a 10 times. Mas é que quem vem é quem pode, aí envolve dinheiro e tudo. Mas então a parte feminina já foi, e a parte masculina também já foi, também tinha muito. Então hoje já começou tudo e está sendo bem divulgado nos outros estados. Aqui no estado do Rio que a gente está ainda caminhando. Bom, que a gente caminhe para frente, com boas coisas e boas notícias para o futuro. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Para você que está nos acompanhando, inclusive se você ficou interessado pelo esporte, se você por um acaso gosta ou tem o interesse, procura lá a Casa de Portugal aos fins de semana, se apresente, veja como que é o esporte, entenda, experimente. É uma ótima iniciativa e, é claro, como a gente comentou até inclusive aqui, é um projeto gratuito e que inclusive pode trazer títulos aí, ter reconhecimento para quem sabe nacional e mundial também, viu? Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate dessa quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, feriado, mas a gente vai estar aqui, viu? E é claro, eu conto com a sua presença. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.